Apesar da maioria de nós aqui vivermos em território brasileiro e, consequentemente, sermos privilegiados quando o quesito é diversidade ambiental, muitos de nós, aliás, a grande maioria, provavelmente ainda desconhece qual a importância que a floresta amazônica realmente tem. E eu não estou falando só a nível de Brasil não, mas para o mundo todo. Por outro lado, é óbvio que muito, mas muito raramente seremos capazes de entender e compreender tudo o que vive e acontece nesse lugar. Até porque, se nem mesmo biólogos e cientistas conseguiram desvendar todos os mistérios dessa floresta, imagina só a gente. Mas é por isso mesmo que hoje, aqui no canal Fatos Desconhecidos, eu e você a gente vai descobrir um pouco mais sobre os 6 mistérios da Amazônia que a ciência ainda não sabe responder. Número 1. Teias completamente atípicas. Para começar a nossa lista, se liga só no que um estudante de pós-graduação encontrou em meio à floresta amazônica. Troy Alexander estuda no Instituto de Tecnologia da Geórgia e se deparou pela primeira vez com uma formação e estrutura de teias que jamais haviam sido vistas antes. As teiazinhas em questão eram construídas em formatos circulares e eram todas cercadas por uma espécie de cerquinha mesmo. Aqui na imagem vocês vão conseguir ver o tanto que elas são bem certinhas e chegam até a parecer um brinquedo. O estudante fotografou as estruturas e foi em busca de respostas, tanto no seu instituto quanto na internet. Muitos foram os biólogos que arriscaram algum palpite, mas apenas alguns meses depois, quando o estudante pôde retornar à floresta e reencontrar a estrutura que ele teve a oportunidade de isolar em um recipiente de vidro, é que ele conseguiu finalmente descobrir qual era o animal por trás dessas incríveis construções. O que aconteceu foi bastante impressionante, porque 2 filhotes de uma espécie desconhecida de aranha nasceram dentro das teias isoladas em laboratório. O mais estranho disso tudo é que os sacos de ovos dessa espécie abrigavam apenas um filhote por vez, algo completamente incomum para aranhas, que geralmente liberam sacos de ovos capazes de gerar até 6 descendentes. Agora, o grande mistério que a ciência ainda não consegue explicar é o porquê dessa espécie de aranha se comportar dessa maneira e o porquê de serem tão diferentes de todas as outras. A finalidade da teia nesse formato, assim como a sua estrutura, também estão sendo investigados, mas apesar dos esforços, nada ainda foi oficialmente descoberto. Número 2. Argila que serve de comida. Você já viu algum pássaro se alimentar de argila? Bom, na floresta amazônica isso acontece. No meio da selva existem lugares conhecidos como colpa ou clay lake para os pesquisadores estrangeiros, que são verdadeiras paredes naturais que se formam de argila que existe dentro dos rios. Esses paredões são formados graças às erosões que vão se formando com o tempo. Agora, o mais surpreendente mesmo é que, como eu já havia te falado, muitos pássaros, como araras, periquitos e papagaios, vão a esses locais todas as manhãs para se alimentarem dessa argila. Comer areia, como você já deve imaginar, não é um hábito comum dos pássaros, que geralmente se alimentam de insetos e frutas. E o que a ciência ainda não conseguiu descobrir é o porquê desses pássaros amazônicos terem desenvolvido esse hábito. Mesmo não tendo confirmado nada, especula-se que o barro tenha nutrientes e sal na sua composição, o que seriam substâncias difíceis de se encontrar em meio à mata. Essa teoria também especula que esses pássaros ingerem esses nutrientes para facilitarem a sua digestão ou para neutralizarem toxinas que existem na sua dieta. Número 3. Casulo exposto. Pois bem, por mais que você não tenha um contato muito grande com a natureza, é possível deduzir apenas ao observar essa imagem aqui que esse casulo não é nada convencional. Esse casulo, com esse design digno de um prêmio de arquitetura, só foi encontrado até hoje na floresta amazônica. E é aí que está a grande questão. Pouquíssimas coisas já foram estudadas ou descobertas sobre a espécie que constrói essas estruturas. O inseto em questão se chama mariposa urodide, e o porquê do seu casulo ter essa aparência nunca foi descoberto. Apesar disso, existe uma teoria bastante interessante a respeito. Um pesquisador sugeriu, após ter se deparado com uma dessas estruturas, que o casulo pode ser vazado porque ele, diferente de todos os outros, fica suspenso no ar através de uma corda de seda de aproximadamente 30 centímetros. Por esse motivo, a larva que existe ali dentro não precisa de proteção contra formigas, por exemplo, que são sempre encontradas no chão, troncos ou folhas, que é o local mais comum de se encontrar casulos de outras espécies. Apesar da aposta ser boa, ela ainda
é apenas uma aposta. Mas a gente aqui tá torcendo para mais coisas serem descobertas sobre essa incrível espécie. Número 4, rio subterrâneo. Talvez um dos mistérios mais surpreendentes dessa lista seja esse aqui. No ano de 2011, pesquisadores da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional do Rio de Janeiro descobriram indícios de que uma das maiores lendas indígenas da Amazônia poderia ser mesmo real. Os índios da região sempre contavam em suas histórias nativas sobre a existência de um gigantesco rio que existia debaixo da terra, mas o que até então era compreendido apenas como lenda passou a ser um dado científico. O rio, que recebeu o nome de Ramsar, nasce no Peru, exatamente no mesmo local onde o próprio rio Amazonas também nasce. Onde ele fica localizado também é uma grande surpresa, porque, acredite você ou não, ele está localizado a 4.000 metros abaixo do rio Amazonas. Ou seja, existe um rio subterrâneo logo abaixo da maior bacia hidrográfica do planeta. Segundo os pesquisadores, o fluxo de água desse rio se inicia na vertical, tendo até 2.000 metros de profundidade. E só depois ele se alinha ao fluxo horizontal, assim como o rio Amazonas, e finaliza a sua trajetória seguindo até 150 quilômetros dentro do Oceano Atlântico. Estima-se que esse rio tenha 6.000 quilômetros de comprimento, e por isso ele pode ser o maior rio subterrâneo da Terra, caso essa informação seja mesmo confirmada. Agora, apesar de todas essas coisas já terem sido descobertas, muitos são os mistérios que os pesquisadores não conseguiram desvendar. O primeiro fato que impressiona é esse rio com essa proporção ter sido descoberta apenas em 2011 por pesquisadores. Além disso, as suas origens, se há ou não animais vivendo ali dentro e quais seriam essas espécies, são perguntas ainda não respondidas. Existe também a possibilidade desse rio ter águas completamente ferventes, mas nada ainda foi 100% solucionado. Número 5, tribos indígenas isoladas. Recentemente, fotos de uma suposta tribo isolada foram divulgadas pela Survival International, uma organização com sede em Londres que defende os povos tribais em todo o planeta. A grande questão é que muitas foram as histórias divulgadas na mídia e até mesmo especulações de que a tal tribo estaria sendo observada desde 1910. Segundo essa organização e dados da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, estima-se que exista pelo menos 100 grupos isolados de índios apenas nas áreas brasileiras da floresta amazônica. Agora, para só pra pensar no quanto isso é incrível. Essas tribos isoladas sobreviveram através dos séculos a tantas coisas, como a própria colonização portuguesa, o boom da borracha e agora até mesmo aos madeireiros, que tentam cada vez mais explorar as terras desses povos. Outra coisa que surpreende é pensarmos que essas pessoas nunca tiveram contato com o mundo urbanizado que vivemos. A realidade e mentalidade deles com certeza são completamente diferentes da nossa. E o grande mistério que envolve esse povo são muitos. Por exemplo, como vivem esses seres humanos? Quais os seus costumes, crenças, idioma? Bom, tudo isso ainda permanece um mistério. Número 6, as pirâmides brasileiras. Pois é, na floresta amazônica brasileira também existe pirâmides. As tais pirâmides brasileiras são estruturas datadas de aproximadamente 6.000 anos atrás e são conhecidas entre os arqueólogos como sambaquis. Sua formação é composta por moluscos, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra ou ossos. Os sambaquis podem ser encontrados fora da floresta também, sempre em regiões litorâneas. Apesar dos arqueólogos saberem que existem centenas dessas estruturas espalhadas pelo país, eles nunca conseguiram descobrir ao certo o porquê dos nossos ancestrais terem construído pirâmides como essas. Durante um certo tempo, acreditava-se que os sambaquis eram uma espécie de lixeira dos povos pré-históricos que habitavam as terras brasileiras. Até porque elas são formadas em sua grande maioria por conchas de moluscos que eram consumidos e descartados ali. Mas com o tempo essa ideia foi mudando, porque encontraram esqueletos humanos e objetos de arte escondidos dentro dessas estruturas. Atualmente, os arqueólogos acreditam que os sambaquis também serviam como um monumento capaz de identificar a tribo de cada região. Vale lembrar que essas pirâmides foram formadas completamente pela ação humana, ou seja, são montes artificiais. O grande mistério que envolve essas pirâmides está relacionado à sua utilidade e principalmente sobre esses seres humanos que aqui habitavam. Mas e você aí de casa?
Já conhecia algum desses mistérios? Ou melhor, conhece algum outro item que caberia perfeitamente aqui nessa lista? Então, conta isso muito mais pra gente aqui nos comentários e sugere um tema pro próximo vídeo. Grande abraço pra você e até a próxima. Tchau!